Aloha, galera! Projeto Marcas de Combate no ar. Quem lembra disso? Será que só eu que sou tão old assim? Estamos falando da história do patinho feio, das nossas feridas arcaicas, dos nossos dodóis que a gente foi armazenando na nossa psique por causa do excesso de domesticação. E que época mais propícia para adquirir marcas de combate do que a infância, certo? Então, como é que começa a história, gente? A história é a de um ovo diferentão, certo? Um ovo que não se enquadra muito com aqueles padrões de como um pato deve ser. Isso acho que acontece praticamente com todo mundo, né? De alguma maneira a gente não se encaixa no padrão, até porque os padrões são estabelecidos por uma questão econômica, por uma questão financeira e não por uma questão assim natural, né? Não por uma questão de como a natureza é. E lembrando que a gente está trazendo esses padrões de muito tempo atrás, né? Não é uma coisa que só os nossos pais determinaram ou seguiram, mas também os pais deles antes. Quando eu falo pais, eu tô falando pai, mãe, cuidadores, tá? Quem foi que cuidou, né? De você até você virar um adulto. Então, muita gente antes foi carregando esses padrões por uma necessidade, muitas vezes até de sobrevivência, e aí a gente teve que ir se enquadrando, mas cada vez que a gente teve que se enquadrar, a gente criou uma marca de combate aqui, criou um dodóizinho. Ou a gente pode ter internalizado um sentimento de rejeição e se sentido um peixe fora d'água naquele grupo que a gente frequentava. Então, a primeira coisa que a gente fala aqui na história é quando nós somos um ovo de peru ou um pato desengonçado no meio de um grupo, né? Eu vou contar alguns relatos aí da minha infância. Na minha infância, eu tenho 4 irmãos, eu sou a 5ª filha, então com certeza alguma diferença entre nós existe, porque ninguém é igual a ninguém, então naturalmente tem. Mas as minhas principais lembranças de patinho feio são da escola e depois eu vou contar para vocês, mas primeiro eu quero me ater aqui à história, certo? Então, as meninas que demonstram ter uma forte natureza instintiva muitas vezes passam por sofrimentos significativos no início da vida. Então, se você é meio diferentão, pode ser que tentem te enquadrar, domesticar, né? E não são só os pais, tá? São os educadores. Muitas vezes, gente, só lembrando, muitas vezes por necessidade. E também lembrando que, nesse momento em que nós estamos na vida adulta, isso é apenas uma memória na nossa cabeça. A gente não tem o contexto todo. Então, nós julgamos dessa maneira, internalizamos dessa maneira. E hoje nós temos uma mãe interna, professoras internas, professores, né? Pais internos. Então, nós estamos falando disso, tá? Todos os personagens partem da mesma psique. Não estamos falando das pessoas do mundo real aí que agiram na sua vida. E sim como nós guardamos aqui na nossa memória e no nosso sentimento as marcas, né? Desde a época em que são bebês, são mantidas presas, domesticadas e ouvem dizer que são inconvenientes ou teimosas. Suas naturezas selvagens revelam-se bem cedo. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características estas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para sua criatividade para o resto das suas vidas. Então, uma das grandes dores que a gente desenvolve é quando a nossa criatividade é cerceada, cortada por algum motivo. Principalmente se não vier com uma explicação assim satisfatória. Então, você não pode fazer isso e não tem explicação. Ou até vem, mas ela não tem lógica para você, já que você é criança. É um período ali que cria uma marca, é um momento, né, na sua vida que cria uma marca de rejeição. Porque corta a sua criação, que é a coisa mais importante que você pode fazer, certo? O que acontece é que a criança vai sendo, assim como o patinho feio, né? Ela é diferente, ela demonstra comportamentos diferentes, criações diferentes, atitudes diferentes, gostos diferentes, e ela vai sendo discriminada nos ambientes que ela frequenta. Então ela vai sendo bicada, que nem o patinho feio vai sendo bicado, vai sendo atacado, vai sendo, né, vai sofrendo bullying, digamos. E o que ele escolhe fazer é se isolar.
É claro que existe a conversa, que a gente já vai ter uma conversa, um vídeo só sobre os tipos de mãe, que tem a mãe pata, tem a pata velha na história, né? Mas a questão toda é, a gente vai desenvolvendo um isolamento, nem que seja das nossas ideias. A cada rejeição que a gente vai sofrendo, a gente vai, então, dizendo, bom, eu não vou mais comentar. Eu não falo mais sobre como eu penso, porque, né, o pessoal não tá gostando, o pessoal me critica de um jeito que eu me sinto até mal, me sinto não fazendo parte desse grupo. Então, geralmente, o isolamento precoce começa sem que seja por nenhuma culpa da criança e é exacerbado pela incompreensão, pela crueldade da ignorância, então, por não saber, ou pela perversidade proposital dos outros. Então, algumas vezes é porque já tem uns barbas azuis aí rondando a sua vida. Vamos voltar no próximo vídeo para falar. Então, depois que o patinho escolhe se isolar, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de mãe. Por que que isso acontece, né? Com a criança lá, com a nossa criança interior e quem são as nossas mães interiores, quais são os tipos e como que a gente pode mudar a nossa mãe interiorizada para uma mãe que nos proteja, que nos nime, que não nos recrimine, como o patinho feio é recriminado na história. Até o próximo vídeo, gente. Abraço!